Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo tratando aqui de um tema relacionado a direito de trânsito e dessa vez a gente vai falar da situação que ocorre quando o motorista, ou na verdade o candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, ele tinha um veículo antes de se habilitar no seu nome. Tá? Então a situação é o seguinte: o cidadão, tá? Ou o candidato, ele tinha um veículo comprado e registrado no seu nome, só que à época ele não possuía CNH. E passados algum período, ele decide ali obter, tá? Ou ele decide se habilitar. Nesse caso, quando ocorrem registros de infrações de trânsito nesse veículo de sua propriedade na época que ele não era habilitado, das duas uma, ou quando os pontos decorrentes dessas infrações eram feitas as indicações de condutor, naturalmente essa pontuação vai para quem foi indicado ali no formulário das multas, tá bom? Mas, se não houve indicações dos registros dessas infrações, o que acontece com esses pontos? Como o proprietário do veículo, à época, não possuía CNH e tampouco foram feitas as transferências dessas infrações, esses pontos não vai para ninguém. Por quê? Porque não foi feita a indicação de condutor e à época que foram registradas essas infrações, o proprietário do veículo não era habilitado. Mas aí, qual que é o problema ou o que gera dúvidas na cabeça de muita gente, principalmente muitos candidatos que estão se habilitando? Quando esse candidato ele já faz ali o procedimento junto à autoescola, automaticamente é gerado um registro, tá? Junto ao RENASC. RENASC significa Registro Nacional da Carteira Nacional de Habilitação. Vamos ler aqui um texto que está no CTB, Código de Trânsito Brasileiro, e que demonstra exatamente isso que eu estou dizendo, tá? Artigo 140, diz assim: a habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão executivo do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, devendo o condutor preencher os seguintes requisitos. Aí está aqui, ó: ser plenamente imputável, saber ler e escrever, possuir carteira de identidade ou equivalente, e o parágrafo único: as informações do candidato à habilitação serão cadastradas no RENASC. Então perceba, tá? Quando há ali a intenção do candidato de se habilitar, é gerado, tá, pelo órgão executivo um registro no RENASC. Tá aqui, ó, as informações do candidato à habilitação. Olha só, as informações do candidato à habilitação serão cadastradas no RENASC. Tá ok. Aí lembra da situação ao qual eu falei. Esse candidato aqui, ele não tinha um número de registro no RENASC, ele não tinha, mas ele tinha um veículo no seu nome. Então, só repisando aqui esse tema, ele tinha um veículo no seu nome, mas não era habilitado. Houve o registro de infrações de trânsito durante essa época, nesse período. Então, das duas uma, se fez indicação de condutor, os pontos vai para quem assumiu as multas. Todavia, se não foram feitas as indicações de condutor, esses pontos não vai para ninguém.
Mas vamos lá, e muita gente é pega de surpresa nessa situação. Como eu disse, o candidato ele vai ter ali um registro, um número de registro no RENASCE, tá? O candidato à habilitação, ele vai ter um registro, tá? Um número cadastrado no RENASCE. O RENASCE nada mais é do que Registro Nacional da Carteira Nacional de Habilitação. Aí, diz aqui, ó, o artigo 100, cadê, ó? Artigo 148 do Código de Trânsito. Os exames de habilitação, exceto de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Parágrafo 1º, a formação de condutores deverá incluir obrigatoriamente curso de direção defensiva, de conceitos básicos, etc. Parágrafo 2º, ao candidato aprovado será conferida a permissão para dirigir com validade de 1 ano. Então ele recebe ali, ele foi aprovado nos exames práticos e teóricos, recebeu ali a sua permissão para dirigir, que comumente o pessoal gosta de chamar de provisória. Então ele recebeu, foi aprovado, ele recebeu uma carteira provisória. Essa carteira provisória, conforme a gente leu aqui, ela tem a validade de 1 ano, tá bom? Mas vamos voltar aqui. Esse candidato aqui, que recebeu a sua provisória, ele tinha um veículo lá atrás, ele tinha um veículo. Então vamos supor que depois de 2, 3 anos de posse desse veículo, que recebeu diversas infrações, registros de infrações, tá? Esse veículo que recebeu diversos registros de infrações, todavia o dono desse veículo não era habilitado, mas depois de uns 3 anos ele decide se habilitar. Aí ele foi aprovado junto ao órgão executivo e recebeu aqui a sua provisória com validade de 1 ano, tá bom? Aí, o que eu disse? Ele teve, tá? Aqui, ó, ele foi aprovado e recebeu a sua provisória. E, junto a isso, ele já tem um registro no RENASCE, ele já tem um número de registro no RENASCE. Aí, o que pode acontecer? E acontece, tá bom? O que pode acontecer e acontece? Esse candidato que é ou era dono de um veículo há 3 anos atrás ou alguns anos atrás, antes de receber essa permissão, esse candidato se depara, quando ele vai consultar ali o seu prontuário de habilitação, ele se depara com um registro de diversas infrações que ocorreram antes dele ser habilitado. Olha só que curioso. E isso acontece, tá? Então aqui, quando o candidato não é habilitado, esses pontos não vai para ninguém, tá? A não ser quando há indicação de condutor. Porque também, né, e explicando isso, a legislação brasileira, ela não impede que pessoa que não tem habilitação, ela não impede pessoa não habilitada a comprar um veículo no seu nome, a adquirir um veículo em seu nome. Então aqui, tudo ok. Isso aqui está explicado. Então, essa pessoa, esse candidato, comprou um veículo no seu nome, não era habilitado, tomou um monte de multa no veículo, não necessariamente, tá? Ele foi o próprio condutor. Às vezes, o veículo foi comprado no seu nome e pessoas do seu núcleo familiar que dirigiam, conduziam esse veículo. Mas o problema é que não houve o cuidado de fazer as indicações de condutor, até porque ele não era habilitado, então os pontos não iam para a CNH dele, porque não existia. Mas, quando há um registro, ou há um número, tá? Um número criado no RENASCE,
pode acontecer desses pontos ir para a habilitação desse candidato aqui que eu li. Percebe onde a gente quer chegar? Então, houve o registro de diversas infrações em veículo de sua propriedade, mas ele não tinha número de habilitação. Ele faz ali os procedimentos para obter a sua habilitação, ele recebe, antes da Carteira Nacional de Habilitação, uma carteira provisória com validade de 1 ano, e esse condutor, esse candidato, se surpreende quando vai consultar o seu prontuário de habilitação e há ali o registro de diversas infrações de trânsito. Só que essas infrações, claro, elas foram cometidas antes dele receber aqui a sua provisória. E qual que é a dúvida de muita gente? É a seguinte: eu estou aqui com a minha provisória, tem validade de 1 ano. De fato, eu tinha um veículo, antes de fazer os procedimentos de habilitação. A pergunta é: essa pontuação que foi registrada antes de eu pegar, ou essas infrações que foram registradas antes do candidato receber a sua provisória, essa pontuação vai dar algum problema com relação a ele posteriormente renovar ou fazer a solicitação da Carteira Nacional de Habilitação? E, no meu entender, com base na lei, na legislação de trânsito, que eu vou ler, não, tá? Essa pontuação não pode ser impeditivo para que esse candidato receba a sua Carteira Nacional de Habilitação. E por que não? Porque essa pontuação que foi registrada no veículo de sua propriedade, numa época que sequer ele tinha habilitação, olha só, essa pontuação foi registrada antes, ou esses pontos foram registrados antes, e não durante o período de 1 ano que ele tinha ali da provisória. Vou ler aqui, ó. Então vamos lá, artigo 148, parágrafo 3º. Aliás, parágrafo 2º, tá? Ao candidato aprovado será conferida permissão para dirigir com validade de 1 ano, tá? Ele recebe ali a sua provisória com validade de 1 ano. Então, as multas que teve para trás em veículo de sua propriedade em época que ele não era habilitado, não pode incidir durante esse ano, e nem vai, né? É por lógica isso. E, parágrafo 3º, a Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor ao término de 1 ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja reincidente em infração média. Então, qual que é a regra? O candidato de posse da provisória, ele não pode cometer se aparecer uma infração de 5 pontos, ele já perde. Se aparecer uma infração de 7 pontos gravíssima, ele já perde. E se constar no seu prontuário 2 infrações de 4 pontos ou mais, ele já perde ali o direito de obter a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Vai ter que fazer novamente todo o procedimento junto à autoescola. Então, naturalmente, surge essa dúvida, tá? Uma dúvida interessante até, na mente, na cabeça de muitos candidatos, né? Por quê? Ele tinha um carro anteriormente. Aí, as pontuações que decorreram dos registros de infrações de trânsito nesse veículo, que não foram feitas indicações de condutor, não foi para ninguém. Só que, quando ele obteve ali, quando ele recebeu do Detran, aqui no nosso exemplo, ele recebeu do Detran a sua provisória, aí ele se depara, ele vai fazer uma consulta na pontuação, aí aparece um monte de pontos. Só que, ainda, tá, que esse candidato se assuste, ainda que ele fique preocupado, todavia, eu penso, e aqui com base na lei, que ele não teria, tá, essa situação, no caso, de pontuações antes da permissão, essas pontuações, esses pontos,
não poderiam e não devem impedir, tá, esse candidato de receber a sua carteira nacional de habilitação. Por quê? Porque os pontos foram registrados antes e não durante o período de 1 ano da sua provisória. Então essa é a sacada dessa questão. Tudo bem, tem lá 7 pontos, 5 pontos, ou sei lá, 30, 40 pontos, mas essa pontuação ela foi inserida no seu prontuário em decorrência de infrações de trânsito que foram registradas no veículo de sua propriedade anteriormente à expedição da permissão para dirigir, da provisória, numa época que sequer o candidato possuía CNH, tá bom? Então fica aqui essa explicação, um pouco, eu me alonguei até nesse tema, mas eu até já recebi depoimentos de pessoas, tá, que disseram que estavam tendo problemas junto ao Detran para renovarem ou para obterem a sua CNH, porque o Detran se negava sob o argumento de que constavam multas no seu prontuário. Aí aqui, se baseia aqui, mas lá tem uma multa gravíssima, uma grave, ou tem mais de uma infração de 4 pontos de natureza média, então automaticamente você não pode pegar a CNH, só que essas infrações, elas foram registradas antes do período de 1 ano da provisória. Então, naturalmente, até com base na legislação de trânsito, não tem sentido o órgão de trânsito se negar a expedir a carteira nacional de habilitação a esse candidato. Agora sim, a partir do momento que há a expedição da provisória, durante esse período de 1 ano, muito cuidado. Mas esses pontos que apareceram no prontuário, quando foi gerado um número, quando foi criado um número no RENASC e o órgão de trânsito inseriu essa pontuação que foi registrada no veículo, do qual o dono, na época, não tinha habilitação e foram registrados antes do período da provisória, essa pontuação não pode jamais impedir que ele venha obter a carteira nacional de habilitação. Agora, se cometeu as infrações durante o período é outra coisa, mas antes do período, tá, da provisória, de 1 ano da provisória, aí não tem sentido, tá? E no meu entender, a legislação de trânsito é bastante clara, tá bom? Vou ler mais uma vez, olha só. Ao candidato aprovado será conferida a permissão para dirigir com validade de 1 ano, então daqui para frente. Aí, parágrafo 3º, a carteira nacional de habilitação será conferida ao condutor no término de 1 ano, então de 1 ano da provisória. É nesse período que não podem ter infrações de 5 pontos, de 7 pontos, ou mais de uma infração de 4 pontos. Antes disso, quando o candidato sequer era habilitado, aí não, tá? Essa situação não pode ser impeditivo para que esse candidato obtenha a sua carteira nacional de habilitação.